entre tanta tristeza. Yo soy alegría. Entre tanta pobreza. Yo soy bendición. Entre tanta religión. Yo soy Cristo. Entre tanto rencor. Yo soy perdón. Entre tanta muerte, yo soy vida. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Muy buenas noches, hermanos. Sean todos ustedes bienvenidos a una asamblea de la nueva iglesia del Señor Jesucristo. Y todos nuestros hermanos se encuentran reunidos en esta misma hora, su equivalente, en los 100 lugares del mundo y en los 1000 lugares de Colombia, donde este glorioso ministerio hace presencia. Esta asamblea la realizamos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y en su honor, sabiendo que Él está presente y que se va a manifestar poderosamente su espíritu. Vamos a alabarlo, vamos a bendecirlo. ¡Bendito Señor! Cada vez que oigo tu voz y cuando siento tu amor, oh Dios, siempre que te veo a ti, ya no tengo a dónde ir. Y es que quien como tú, mi Dios y Señor, y yo me rindo ante ti, te entrego todo a ti, me enamoré de ti, sí, y yo me rindo ante ti, me entrego todo a ti, me enamoré de ti. Y cada vez que oigo tu voz y cuando siento tu amor, oh Dios, siempre que te veo a ti, ya no tengo a dónde ir. Y es que quien como tú, mi Dios y Señor, y yo me rindo ante ti, te entrego todo a ti, me enamoré de ti, sí, y yo me rindo ante ti, me entrego todo a ti, me enamoré de ti. Heme aquí, heme aquí, heme aquí, tuyo soy. ¿Cómo dice? ¡Fuerte! ¿Dónde estás? Aquí, sí, Señor.
yo me rindo ante ti. Ustedes. Otra vez. Y yo me rindo ante ti. Y yo me rindo ante ti, me entrego todo a ti, me enamoré de ti. Otra vez, heme aquí, tuyo soy, listo para servirte hoy. Heme aquí, tuyo soy, listo para servirte hoy. Yeah. Y yo me rindo ante ti, te entrego todo a ti, me enamoré de ti. Y yo me rindo ante ti, te entrego todo a ti, me enamoré de ti. Sí. Y yo me rindo ante ti, te entrego todo a ti, me enamoré de ti. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer. Todo es posible si puedes creer. Firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Firme. Fiel y firme, fiel y firme. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. Firme. Você deve ter lido passagens das Escrituras, ou todas elas. Você deve ter ouvido mensagens das Escrituras, muitas, muitíssimas, ou todas. Você deve ter pensado, sonhado, tido conversas sobre diferentes tópicos dos relatos bíblicos, escriturais, históricos, de personagens que falaram sobre Deus, que tiveram uma experiência A, B ou C há X anos, num lugar, há outros anos, em outro lugar, em cativeiro, num templo, num deserto, ou num reino, ou noutro reino. Os denominadores comuns que você e todos nós encontramos são os de pessoas que tiveram uma experiência
e falam sobre essa experiência. Poderia ser que estivéssemos diante de um livro fabuloso, cheio de relatos fabulosos, como histórias mitológicas. Poderia ser. Mas chegamos à existência física terrena e começamos a crescer e a ouvir sobre coisas que têm a ver com os relatos antigos das Escrituras. E começamos a ouvir pessoas, mensagens, sermões, pregações, ensinamentos, testemunhos de ações, intervenções, operações e eventos. Não mais histórias de um distante Abraão, de um improvável Moisés, nem mesmo de um histórico Jesus de Nazaré, mas testemunhos de pessoas que ouvimos, podemos tocar e começamos a questionar. Se fossem apenas fábulas, então aqui haveria apenas a continuação, ou seja, fábulas modernas. Agora, com um pouco mais de tecnologia, né? Luz elétrica, com internet, com aqueduto e esgoto. Já não seria necessário a estaca em suas armas para esconder as suas fezes na areia do deserto, mas simplesmente descarregar a cisterna e há toda uma operação de esgoto. Mas de resto, as condições humanas, a condição animal, terrena, existencial de você e eu, como mamíferos da espécie humana, é a mesma. Porque o homem nasce, cresce, se reproduz, às vezes não, às vezes muito, e morre. Às vezes cedo ou às vezes mais tarde. Mas, independentemente das variações, esse é o panorama. Então, nesse contexto, surgem inquietações que também são comuns, assim como todos os rios desembocam no oceano. Todas as pessoas com quem eu falo e conversei ao longo de mais de 40 anos são as mesmas confluências, os mesmos comuns denominadores. E quais são eles? Alguns são do tipo, por que para alguns sim e para outros não? Por que a cura ou restauração não é para todos? Por que a ressurreição dos mortos, não me refiro como doutrina final dos tempos, mas os mortos que ressuscitaram na antiguidade, alguns, e na modernidade, alguns outros. A pergunta seria, por que não mais mortos? Por que não, cada vez que há uma pessoa, um ser muito querido, muito especial, então o levantamos e o temos por mais tempo, né? Mais 5 anos, mais 10 anos. Porque funciona aleatoriamente. Se você soltar a água da caixa de descarga da sua unidade sanitária, ela vai funcionar. A gente não vai dizer, será que hoje tenho que usar a estaca? Não. Porque funciona. Funciona nas segundas, terças, quartas, também em janeiro, fevereiro e março. Sempre que vai funcionar. E no ano passado e no próximo ano. Porque as coisas que estão aqui nessas histórias bíblicas não funcionam da mesma maneira. Por que será que não para todos? Se a mesma Bíblia diz que Deus faz nascer o sol sobre todos, faz chover sobre todos, que derrama o seu Espírito sobre toda a carne. Então, por que é que não vemos que essas coisas sejam assim?
É nesse campo de reflexão que vamos entrar de forma curta, breve, espero moderadamente agradável, para que você não se canse, e o que é mais importante, que alcancemos alguma luz e traduçamos isso. Por que algumas pessoas prosperam e outras não? Por que será que algumas pessoas alcançam metas, propósitos, conquistas, objetivos, mas outras não? Por que algumas pessoas parecem ter nascido com sorte e outras já nasceram com azar? Essa é uma frase que é dita coloquialmente por aí, mas esse é mais ou menos o terreno e muitas pessoas se questionam isso. Eles dizem, eu vejo que as pessoas são curadas, eu ouço testemunhos da operação de Deus, mas isso não me atinge, não acontece comigo. Tem um texto bíblico aqui, e o BOR está me ajudando para colocar aqui, para todos verem, que diz, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Portanto, temos isso dentro das promessas de Deus sobre as calamidades. Olha, 1000 morrem pela pandemia de Covid-19, 10.000 morrem, mas ela não te atinge. Você está a salvo. Então, a felicidade. Mas não é acaso o mesmo texto se dizer que 1000 recebem uma bênção aqui, 10.000 recebem uma bênção aqui também, e você não recebe? Alarmante, certo? O mesmo texto, mas não algo tão forte, mas algo extraordinário, maravilhoso. Algo que você gostaria que acontecesse e você vê que atinge a um e outro e não a você. Bem, continuamos desmembrando isto pouco a pouco. Na semana próxima, possivelmente teremos o prazer de conhecer uma pessoa por aqui. Aqui tem o nome dele, Oscar Decide Aparício Gomes. Oscar Decide Aparício Gomes. Eu não vou adiantar nada sobre ele. É uma pessoa com uma trajetória extraordinária. E eu estava lendo um escrito dele que se intitula O Trabalho do Sábio, Indagar, Investigar, Inovar. Indagar, investigar, inovar. Bom, então, por que estamos citando Oscar Decide? Bem, da mesma forma que você e eu, sem sermos sábios quando éramos crianças, investigávamos e indagávamos e também queríamos inovar o nosso repertório de brincadeiras. Por exemplo, queríamos brincar algo novo, diferente, acrescentar algo a mais na nossa vida e fazer próspera a lúdica, a nossa recreação. Porque era isso que fazíamos para nos divertir, para nos tornar-nos novos a cada dia. Bom, a gente pegava qualquer coisa, né? Uma caixa de papelão, e aquilo já era uma nave espacial. Tudo era trabalhado aqui. E quando éramos crianças, se podíamos acreditar, estávamos no espaço sideral e podíamos ter um combate com poderosos raios láser contra alienígenas perigosos. E saíamos vitoriosos. Sempre vencíamos todas as batalhas. No dia seguinte, podíamos ser pistoleiros do velho oeste americano. No dia seguinte, podíamos ser polícias
perseguindo uma perigosa gangue de assaltantes. E no dia seguinte éramos bombeiros apagando incêndios indomáveis em prédios ou florestas, etc. Pilotando aviões, éramos motoristas de carros de Fórmula 1, fazíamos tudo e muitas vezes com a mesma caixa de papelão, ou sem ela, né? Tudo estava aqui. Se você podia acreditar, você poderia criá-lo. E acontecia dessa forma. E assim você jogou 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes. Talvez você não se lembre mais disso. Eu menciono isso para que possamos voltar por um momento aos caminhos antigos. Como disse um amigo que chegou aqui no ano passado, em Barcelona. Que voltemos aos caminhos antigos e façamos esta simples reflexão. Vimos como em uma noite de tempestade, vemos o relâmpago, vemos o esplendor, o fulgor, o clarão. Porque a luz é mais rápida que o som. Então, contamos os segundos e eles nos mostraram a quantos quilômetros estava aquela tempestade e aqueles raios caindo. Dizíamos, onde que foi? Então contávamos 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros e assim por diante. A gente se entretenia ali, tipo, nem vendo chover, porque não era na nossa terra, nem da nossos parentes, mas sim vendo uma tempestade elétrica ao longe. Vimos os relâmpagos, boom, ouvimos os trovões, mas nunca fomos atingidos por um raio, porque senão não estaríamos conectados aqui. No melhor dos casos, vimos um raio atingir uma pedra ou uma árvore aos poucos metros de nós, mas ninguém pode dizer, sim, é que eu recebi um raio quando eu era pequeno. Não. Porque ele teria se transformado automaticamente num pedaço de carvão. São milhares e dezenas e milhares de graus de temperatura, ou seja, o forno aquecido 7 vezes, onde colocaram Belshazzar e os amigos de Belshazzar, né? Isso realmente não é nada comparado ao que estamos falando. Alguma vez, cerca de 6 meses para trás, tivemos uma conversa sobre a vitrificação, como era que acontecia, tipo, quando um raio cai na areia, como era que se transformava de maneira petrificada. Bem, esse daí não é o nosso tema de hoje. Você já conhece isso. Você já sabe que pode ser formado um Cristo, ou seja, uma rocha, mas a partir da experiência dessa grande descarga, desse impacto na sua vida. E se não acontecer, então, olhe para estas comparações simples. Você ouve falar de Deus, você vê as pessoas, você está me vendo aqui, eu falo com você, falei a você sobre histórias do Evangelho, histórias bíblicas, você ouviu testemunhos, então você me vê, você ouve a palavra que vem através de mim, através de tantas pessoas que terão falado com você, testemunhado de muitas maneiras, como ver o relâmpago e como ouvir o trovão. Com relação a essas duas experiências primeiras, eu tenho aqui aberta a minha Bíblia de papel no livro de Atos dos Apóstolos. E diz no capítulo 2 que quando chegou o dia de Pentecostés,
estavam todos unanimemente juntos. E de repente, veio do céu um estrondo com um vento forte que soprava, o qual encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram-lhes línguas repartidas como de fogo, assentando-se sobre cada um deles. Menciona 2 eventos antes do terceiro. Os 2 eventos são um estrondo e também que lhes apareceram línguas como de fogo. Um estrondo que puderam ouvir e línguas que puderam ver. E o terceiro ponto é, e foram todos cheios do Espírito Santo. Mas não é, por exemplo, quando chegou o dia de Pentecostés, estavam todos unanimemente juntos e foram todos cheios do Espírito Santo. Não, não é assim. Antes de ter a experiência do impacto, do dunamis, da grande descarga elétrica do céu que caiu sobre você, esse raio, antes, você viu e você ouviu. Você viu línguas como de fogo e você ouviu um estrondo. Mas ser cheio do Espírito Santo, inclusive fala de um vento forte que soprava. Quando você sente um vento soprando, onde que você sente isso? Na sua derme. Seus cabelos se movem. Você sente na sua pele. Você sente no seu corpo. Vamos supor que você é nu. Você sente sobre sua epiderme, sobre sua pele. Não é sobre sua derme, porque, claro, não está dentro. E ele sopra do lado de fora. Digamos, se você acabou de sair das águas do mar, então o vento seca a água. Olha, mas ser cheio do Espírito Santo, cheio é por dentro, não é por fora. A arca é calafeteada por dentro e por fora. O vento por fora, tudo bem. As línguas por fora, tudo bem. O fogo por fora, tudo bem também. Mas o fogo que seja interior, o vento, o sopro, o ruach, dentro, ou seja, ser cheio. Uma jarra, se você vai enchê-la, não vai encher ela por fora. Vamos servir uma jarra de vinho para o casamento, então não derramamos o vinho por fora. Não, é por dentro. Isso é ser cheio. Não se embriaguem por vinho, o qual leva à dissolução, mas sim sejam cheios do Espírito Santo por dentro. Por dentro. Depósito cheio para poder verter. Então, 3 experiências: ver, ouvir e receber. Eu posso ver o relâmpago, ouvir o trovão, mas ter uma teoria sobre o raio, estudar os raios. Olha, Benjamin Franklin, por exemplo, um gênio que foi presidente dos Estados Unidos, um pai dos fundadores da pátria dos Estados Unidos, lá no final do século XVIII, ele estava com uma pipa, daquelas que as crianças se levam quando há ventos em agosto. Mas isso foi inclusive no mês de junho, por volta do ano de 1762, talvez. Ele estava perseguindo e tentando capturar um raio. Não sobre ele, mas para ser capaz de conduzir através de um cabo. Por que eu estou dizendo isso? Bem, é atribuído a ele o ser o inventor ou projetista do para-raios, para que os raios não caiam
eventualmente em qualquer lugar. Mas poder dizer onde cair, isso é um bom começo, embora essa energia não seja aproveitada. Porque agora, por exemplo, com aqueles painéis solares, quando o sol chega, podemos iluminar esta casa, por exemplo, ou carregar geradores de energia que vão alimentar radiadores, que vão carregar baterias, que vão iluminar ou aquecer, cozinhar e assim por diante. Então, assim como quando éramos crianças e podíamos pegar uma caixa, ou como Benjamin Franklin podia tentar capturar um raio, estamos falando da mesma coisa que Oscar de Side nos diz, que o sábio indaga, investiga e inova. Há sabedoria na atitude da criança. Por isso precisamos ser como crianças para entrar no reino, mas maduros no nosso modo de pensar. Então, o que fazemos? Né? Laissez-faire, laissez-passer. Esse era o lema da Revolução Francesa. Deixar fazer, deixar passar. Simplesmente, será que vamos nos afastar? Levantar os ombros e dizer, bem, isso daí não me afeta. E 1000 podem ter caído, 10.000 podem ter caído, mas isso não me afetou. Não. Vamos intervir, investigar, escrutinar e ver como podemos melhorar isso. Como podemos inovar o que está acontecendo. Pode haver algo no desenvolvimento da vida da criança ou na vida do homem de ciência, por exemplo, que desenvolve algo e não funciona. E se não funcionar, é porque conseguirmos desenvolver, inventar, inovar, criar algo, mas em determinado momento, quando se repete o experimento, algo foi omitido. Um passo que foi ignorado. Então não funciona. Quando crianças nos perguntávamos ou podíamos nos perguntar por que a eletricidade é a mesma e pode esfriar através de um refrigerador ou aquecer um aquecedor ou um ferro de passar roupa. Por que a eletricidade aquece e também esfria? Então, isso tem um sentido. A mesma eletricidade, o mesmo espírito, né? Por que é derramada o espírito sobre toda a carne? E alguns se curam e outros não. Por que alguns prosperam e outros não? Essas poderiam ser as perguntas que uma criança se faz. Se colocarmos um bloco de ferro, uma ferradura de cavalo, num balde de água, ele afunda. Mas por que um navio, um cruzeiro, um cargueiro com milhares de toneladas de carga flutua nas águas e não afunda? Por quê? Do que é feito? São navios de cortiça, de papel? Não, são navios de aço. E por que milhares de toneladas de aço flutuam? Por que um avião voa mesmo pesando toneladas? O que está acontecendo? Por que minha ferradura afunda no balde e o navio do meu vizinho flutua? O avião da minha vizinha voa. Esse é o ponto. Agora sim podemos entrar. Se eu tenho minha geladeira e não esfria, ou meu ferro e não esquenta, então temos que revisar o nosso protocolo. Você já conectou na fonte da alimentação? Está plugado? Não. Não é o ferro, né? Não é o ferro nem a geladeira. Não. É o efeito da energia. E agora sim já
olhamos para o que é a resistência, o gás freon e assim por diante. Mas primeiro, conectar a fonte. Porque existem algumas simples como procedimentos, os quais já temos explicado o tempo todo, e se um desses passos for omitido, por menor que seja, vai ser chamado, então, você pequeno, porque não vai dar certo isso daí, certo, né? Tipo, nada, nenhum acento, nenhuma vírgula pode ser omitida. Nenhum jot, que é a menor letra do alfabeto. Ela tem valor numérico de 10. E é como uma vírgula pequenininha, gordinha. Isso é um jot. Mas com tantas letras, aqui estão o Aleph, Bet, Gimel, Dalet, mas um jot, mais ou menos, eu sou uma, não importa. Tanto crente que há, porque vão me cobrar a mim, né? Por exemplo, por analogia, por exemplo. Olha, se não ligar, não tem ferro. Se não ligar, não tem liquidificador funcionando. Não tem ar-condicionado, nem geladeira, não tem nenhum eletrodoméstico. É elementar. Meu caro Watson, a palavra nos diz que se você for fiel no pouco, no detalhe, nas minúcias, nas pequenas coisas, se você pode contra os que estão a pé, você pode contra aqueles que estão a cavalo. Se você for fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Mas você quer ser o gerente do banco, começa a trabalhar como caixa e desequilibra no primeiro dia. E depois diz, não, mas eu sou muito esperto. Me passe agora para chefe de contas correntes. Mas você está fora do quadrado. Olha, você não está fazendo bem. Você tem que ser fiel com cada moeda, com cada nota. E se você é um caixa de banco, com contato direto com o cliente, não de um banco virtual, tem que considerar os centavos e os dólares, ou cada euro, os reais, ou a moeda que seja. Então, fiel no pouco, olhar para o detalhe. O que você já se propôs? Você já teve diferentes objetivos, propósitos para si mesmo. Objetivos, talvez. Talvez você diga, vou evangelizar através da nuvem. Vamos escrever pessoas. Olha, por exemplo, aqui eu tenho um caderno. Onde que está? Sim. O quadro da Operação Arca, de há um ano atrás. O que, quem, quando, como, onde, por quê, para quê. Né? Os 7 passos. O que, quem, quando, como, onde, por quê e para quê. É a missão na delegação, a oportunidade, o método, o planejamento, a localização, a razão, os motivos e a função no propósito. E a coisa é tão simples assim. O que? Vamos transmitir a mensagem. Quem? Eu. Eu vou iniciar essa operação. Quando? A partir de hoje mesmo. Nós propusemos isso há um ano. Como? Colocando cada um, vamos dizer, num círculo, que seriam 12, ou um arco, que seriam 6. Esses 12 daí, ou 6, aqui, colocar eles aqui, no cofre do meu coração. Onde? Ali, nessa localização. Por quê? Qual é a razão ou o motivo? Porque eu os amo. E para quê? Para que, como disse Jesus, onde eu estiver, eles também estejam. Se eu chegar a um porto seguro, eu quero que eles também cheguem a um porto seguro. Então, por esse motivo, eu vou acreditar por eles, eu vou orar por eles, vou ofertar por eles, vou me reunir por eles,
eu vou pedir perdão ao céu por eles, para que eles, tipo, se eles não fazerem. E eu faço e eu assumo as responsabilidades por eles. E absorvo a morte deles e ministro vida para eles. Se 12 são muitos, então os que sejam, 6 talvez. E amém, aleluia, Hinen. Então, algumas pessoas fazem isso, algumas outras não fazem. Algumas pessoas se inscrevem, né? Algumas não escrevem. Algumas pessoas são generosas, outras não são generosas. E então, se você não é um doador alegre, se você não se conectou, não se vinculou, como dissemos ontem, aos milhares de colegas, agora somos milhares e milhares, que somos todos os novos jornalistas do reino. Ontem foi o dia do jornalista. Hoje é sábado. E desde quarta-feira estávamos preparando e falando sobre isso. Na quinta-feira e ontem à noite terminamos o tema. Para que somos comunicadores? Para comunicar, para transmitir, levar todas essas boas novas, expandir tudo isso. Ah, mas ainda não temos isso claro. Verdade, né? Claro que não. Mas por exemplo, estão sendo enviadas ajudas para a Síria, né? E para a Turquia. Mas isso ainda não é a solução. Não achem isso. Enviar cobertores, enviar colchonetes, enviar água não resolve o grande problema e calamidade. O imenso desastre que acabou de acontecer. O maior do último século e mais. É algo impressionante. Mas cada garrafa de água alivia cada golpe de sede de água. Alivia a sede de alguém. De uma criança, de um idoso, de alguém que fugiu, alguém que está refugiado, um afetado, algum ferido. Ou vai limpar uma ferida, né? Tipo, tudo isso é necessário. Ah, não, mas é para quando eu tiver tudo claro, aí sim que eu vou fazer. E vou ser usado por Deus como ministro, como chama de fogo. Olha, eu nem mesmo tenho tudo claro. Eu não tenho tudo claro, muito menos. E aqui eu estou servindo, como disse o apóstolo Pedro, né, com aquilo que eu tenho. Isso é o que eu te dou. Não posso esperar para ser perfeito para começar a administrar. Imagine como eu estava há 20 anos, 30 anos, 45 anos atrás. Pois bem, como na caverna de Platão, vendo sombras, mas de repente vejo uma luz e começo a gritar e a fazer barulho e talvez esse tenha sido a minha primeira mensagem. Há uma luz, há uma porta e há uma saída. E depois começo a testemunhar. Há um mundo de cores. Isso não me faz nem mesmo botânico, nem biólogo, nem zoólogo. Não. Simplesmente estou vendo que existem outras criaturas que se movimentam, que existem de verdade. E assim que começa a história desta mensagem. E ela vai evoluindo, vai crescendo. Mas quero que cresça junto com você. Que você não fique como um espectador vendo que alguns recebem e você não recebe. Então faça o chamado simples para que seja tipo assim como uma criança que joga com uma caixa ou sendo, por exemplo, um sábio que faz pesquisa científica para inovar. Então é preciso olhar para todos os passos. Ter um protocolo passo a passo e esses pequenos detalhes. Porque as raposinhas pequenas fazem perder as vidreiras. Então, lembre, uma mosca pode estragar um perfume, né? Etc. Eu estou falando de exemplos que estão na Bíblia para
falar sobre isso. Tem muitos exemplos que você quiser, se você quiser usar. Mas então, meus queridos amigos, irmãos, eu quero que mais cedo do que tarde você possa dizer: eu vi os relâmpagos, ouvi os trovões, mas recebi a descarga que me matou. E já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Vive essa dunamis, essa descarga elétrica. O resto, então, é só ver chover. Inclusive há tempestades secas, tremendo. O que ganhamos com o vento forte e as línguas se não formos cheios do Espírito? O que ganhamos se experimentarmos a Páscoa e Pentecostés se não chegamos ao tabernáculo? O que ganhamos com o Peshá e Shavuot se não vamos ter o Sukkot? Não. Eu vi a nova igreja na nuvem. Eu me conecto. Eu já assisti. Aí eu já vejo os músicos, vejo as pessoas, assisto os programas, aquela dinâmica que tem. Conheci pessoas de diferentes países, em cidades diferentes, em lugares diferentes, e vejo que é um movimento dinâmico e revolucionário. muito bom, muito bom. E também ouvi mensagens, ouvi palavras e ouvi testemunhos. Tudo bem. Você viu, né? Você viu o relâmpago e ouviu o trovão. Estamos indo bem. Mas, e o raio? Você já viu e você ouviu Páscoa e Pentecostés? Você já viu a mulher e o homem? Já viu que há o Senhor e a mulher? E uma igreja que fala de Cristo? Bem. Mas, de novo, e o fruto? E o filho? Filhinhos, por quem sofre dores de parto, até que o filho, olha, o filho, o fruto de Cristo, o raio, chegue a você, seja formado em você. Isso é o que diz o apóstolo Paulo. Senão, não faz sentido. É como ouvir alguém dizendo que comeu na casa do vizinho, que tomou o café da manhã na casa do vizinho, que jantou na casa do vizinho, mas distante. Mas aqui, com fome, né? Não, isso não está certo. Sua máquina de ferro tem que esquentar, sua geladeira tem que esfriar, seu barco tem que navegar pelos mares e seu avião navegar pelos céus. Esse é o que tem que ser, é o dever ser. Vamos orar. Padre Celestial, muchas gracias por esta noche, esta palabra, este mensaje, esta oportunidad que nos das a todos y a cada uno de reflexionar, de mirar, de medir, de cuantificar, de sopesar, de examinarnos a nosotros mismos. Queremos ser pesados y si en alguna medida, en algo, somos hallados falto, pues aquí estamos, Señor. Este es el momento de restituir, este es el momento de recompensar, de nivelar las cargas para que se cumpla toda justicia. Ahora podemos ver más claramente por qué es que muchas cosas que podíamos haber recibido o podíamos haber esperado por tanto tiempo, su espera no hubiera sido tan larga y ya hubiera llegado a nosotros. La falla no está en ti. La falla es que hemos omitido algún paso fundamental del proceso. Gracias
porque tu Espíritu nos convence de todo lo que necesitemos para poder ver, sopesar y juzgar con recto juicio, sin acusarnos, sin condenarnos, ni muchísimo menos, sabiendo que tú eres quien nos justifica, pero sí dando un paso adelante a lo perfecto, a lo que queremos. Gracias, Señor, por esta noche. Hemos avanzado y, bueno, de nosotros depende, solamente de nosotros depende que se note que hemos avanzado mucho, muchísimo. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Cantar, cantad a nuestro Rey. 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 Todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, con tambores y el son de bocina, aclamad a Dios con voz de júbilo. Rey grande en la tierra, someterá los pueblos, nos elegirá nuestra heredad y subirá con voz de júbilo. Cantad, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey. Cantad, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey. Al Dios del nuevo Israel, cantad a nuestro Rey. Al Dios del nuevo Israel, cantad a nuestro Rey. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, con tambores y el son de bocina, aclamad a Dios con voz de júbilo. Rey grande en la tierra, someterá los pueblos, nos elegirá nuestra heredad y subirá con voz de júbilo. Cantad, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey. Cantad, cantad a Dios, cantad,
nuestro Rey. Cantad a nuestro Rey. Cantad a nuestro Rey. Cantad a nuestro Rey. El trabajo de Gladys Ocando, la madre de Alan, un hombre adicto a la pornografía, era muy demandante en sus días de juventud. Según él lo cuenta, ella creía que con comida, educación, ropa limpia y de calidad ya estaba cumpliendo con su papel. Alan nos cuenta, yo a veces la escuchaba decir, mi hijo sí es tranquilo, ese no sale de la casa. No se daba cuenta que el peligro estaba dentro de la casa, que lo que tenía que hacer era buscar la forma de sacarme de esa habitación. La pornografía como yo la vivo y como la viven muchas otras personas te aísla, te lleva a hacer cosas que atentan contra tu cuerpo y tu mente. ¿Cree usted que el consumo de pornografía se da por la falta de educación sexual?